Brasileiras e brasileiros, meu abraço. Hoje eu aprontei agora aí a primeira nota da Presidência da República do Povo no Poder nos nossos 518 anos de história. Vai ser a primeira vez que a imprensa brasileira vai receber uma nota de um chefe de Estado, que os jornalistas não vão ter como tergiversar em cima dela, nem inventar nada, porque essa notinha ela é bem pequena, mas ela está inaugurando, vai começar a inaugurar amanhã, o programa governamental de ressurreição intelectual da nação brasileira. Isso não é porque eu seja membro de 3 academias de letras, não. É porque durante estes 13 anos que eu estive enterrado até o pescoço no grau de inteligência da nação, eu constatei que o nosso mal, a causa do nosso subdesenvolvimento, não é a corrupção. Talvez tenha sido em outros tempos. Agora não é. Agora a causa da nossa tragédia, de tudo que nós estamos passando aqui, é a burrice. Eu não sei como a nação brasileira ficou tão burra. A partir de mim, é claro. Porque a gente só constata uma qualidade, uma virtude no próximo, se a gente souber identificá-lo. E para identificar, a gente tem que sentir em si. Então, a partir de mim, eu não sei como nós emburrecemos tanto. Eu fico apavorado dentro do Supremo Tribunal Federal. Quando nós escrevemos a Constituição, nós estabelecemos o Supremo como o oráculo da Constituição da República. Então, aquele oráculo ali era para orientar o poder sobre os limites dogmáticos da Constituição. E agora deparo com 11 ministros lá, com exceção de 3, que não sabem ler a Constituição. E nela estão instituídos como oráculo do constitucionalismo. Isso tem dificultado demais a vida na civilização brasileira. E eu entendo hoje porque os nossos docentes, principalmente da área do direito, estão todos lecionando lá fora. Quando eu estava fazendo os levantamentos na região Amazônia para criarmos ou restabelecermos o projeto Amazônia, eu tive radicado em Cuiabá por bastante tempo. E ali fiz amizade lá com, chamou Senadinho, aqueles intelectuais todos de 70 anos para cima, aposentados, magistrados, grandes advogados já fora de serviço. E aí, às vezes eles me convidavam e eu ia lá para ouvi-los. Um cabedal de conhecimento extraordinário. Mas não tem espaço dentro da vida da sociedade cuiabana. Apesar de, naquela região de fronteira ali, Cuiabá ser a cidade de maior grau intelectual, cuiabano é uma pessoa bastante desenvolvida.
e denota um certo orgulho com a cultura. E mesmo assim, os membros do Senadinho não têm mais espaço na sociedade cuiabana. Ficam lá para um lado, porque ou conversam entre si, mas daí o assunto esgota logo, ou ficam um pouquinho e dizem que estão com sono e vão para casa. Aí isso me despertou curiosidade e eu fiz uma vivência dessas em todos os centros mais desenvolvidos do país. E constatei a mesma coisa. Curitiba, por exemplo, então era famosa porque diziam que as multinacionais lançavam os produtos de novidade deles em Curitiba, porque se pegasse lá, vendia em todo o Brasil. É um povo altamente politizado e de muito bom gosto. Aquele clima mais ou menos frio faz o curitibano se vestir muito bem e através da vestimenta, da fachada externa, eles também capricham na cultura. Curitiba, no tempo que eu morei lá, era a capital mais bem suprida de teatros, de centros culturais do Brasil. E eu frequentava quase todos eles, para ter domínio do índice de desenvolvimento médio do povo brasileiro. E ali também, os grandes docentes, todos eles sem espaço nas universidades. Isso depois que o PT assumiu o poder. E nem precisa a gente conversar porque, com o Lula no poder, analfabeto, cafajeste, mentiroso, crápula, tudo que você possa imaginar que não presta no ser humano está ali naquele viver. E era o magistrado supremo do país. Então, a partir disso aí, a gente já tira a média da civilização brasileira. E então, o que eu venho anunciando aqui, que o povo brasileiro vai empreender nesses 5 anos de exercício direto do poder, não é imaginação, não é aventura, nem nada. É uma programação que começou lá na década de 70, com o ideário da Revolução de 64, que os militares, o doutor Barroso pode se espantar, porque ele disse lá em Harvard que a Revolução de 64 foi uma amarga experiência para o povo brasileiro e que ninguém mais vai um dia pensar em restaurar aquele tempo. Dr. Barroso, com todo o respeito que eu tenho por ele, grande advogado, está se saindo um grande magistrado no Supremo Tribunal Federal, apesar de até agora não ter enviado ainda para a Polícia Federal o inquérito do Temer, que ele sabe muito bem que o Temer não é presidente coisa nenhuma, não tem foro privilegiado, é um bandido, terrorista, apátrida, genocida, ladrão do país, em flagrante delito de usurpação de cargo e esbulho da instituição da Presidência da República desde o dia 31 de agosto de 2016, quando o Senado Federal, com o bandido escondido atrás da toga, Henrique Lewandowski, impuseram o bandido com o apelido de presidente da República, sem mandato. E sem mandato, é evidente que não tinha cargo. Foi o primeiro ataque terrorista frontal à Constituição da República
desde que em 2003 o Foro de São Paulo, por Luiz Inácio Lula da Silva, instaurou o golpe de Estado terrorista com o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos pelo roubo do país, massacre da nação, destruição da pátria através do crime organizado no governo, operado por gangues políticos e gerido por corporações quadrilheiras. Dessas corporações quadrilheiras, a que nós constatamos mais terrível, mais responsável pelo estado de marginalidade que chegou ao Brasil, é a corporação dos bandidos escondidos atrás da toga. Vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. Como diz na missa o sacristão, palavras do Conselho Nacional de Justiça. É evidente que, se eu não soubesse que é verdade, eu não as absorveria. Mas com mais de 50 anos de furo, eu desafio a magistratura brasileira a dizer que o Conselho Nacional de Justiça exagerou. Tudo isso para dizer, então, que amanhã a imprensa escrita, televisionada e falada do Distrito Federal vai estar recebendo este ato aqui. Não está aparecendo aí toda a carimbaiada aqui do povo que forma a instituição da Presidência da República. Mas todos eles já sacramentaram aqui, a partir da Presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssima ministra Carmen Lúcia, da Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, o Diretor-Geral da Polícia Federal, doutor Rogério Galouro, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, o chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas e os chefes dos Estados-Maiores da Armada, do Exército e da Aeronáutica, com os comandos das polícias militares e corpos de bombeiros, que são forças auxiliares do Exército e, por isso, estão sob o meu comando supremo e autoridade suprema como magistrado de Estado. E este aqui é o primeiro documento de um magistrado de Estado para a história do Brasil. É evidente que o Lula não sabia fazer isso aqui. Nem o Itamar Franco. E muito menos o Collor. Coube a mim, então, iniciar esta época no Brasil. Aí, a nota que vai para a imprensa, colocando este documento aqui, a apreciação dela, que aqui eu estou esclarecendo aos poderes constitucionais, porque o início do expediente da Presidência da República no Palácio do Planalto demorou tempo. Tem coisas que a gente não pode contar. Nós tínhamos uma preocupação muito grande com armas químicas dentro do Brasil. Aqui tínhamos o controle total disso, a partir da índole de nós brasileiros que somos avessos a essas coisas. Não sabemos nem fazer uma molotov.
Uma vez eu tinha um amigo que tentou fazer um caco de vidro e pregos, e antes de terminar o artefato estourou, por pouco que ele não se feriu com a coisa. Nós não sabemos lidar com isso e não temos índole para isso, mas estamos cheios de terroristas. A Dilma alugou terroristas de 13 países produtores na África e pagou os aluguéis adiantados, dizendo para a nação que tinha perdoado dívidas para aqueles países. Mentira! Nós não tínhamos dívida com nenhum deles e nem tinha dinheiro e nem nada que pudesse aquelas naçõezinhas miseráveis lá nos dever. Era dinheiro do terrorismo para alugar terroristas que eles produzem lá. Produzem também mercenários. Os Estados Unidos são compradores desses mercenários nas guerras que eles fazem pelo mundo aí. E a Dilma alugou os terroristas aqui. Então nós tínhamos grande preocupação porque o dinheiro do terrorismo, segundo os levantamentos que temos, dá próximo 70% do dinheiro capaz de ser equacionado, e está a responsabilidade do Brasil. Eles faziam através de falcatruas contábeis, estelionato estatístico, registro de dívida pública renegociado como crédito, registro de exportações inexistentes. Eles fabricavam ativos líquidos no balanço de pagamentos e, em cima desses ativos líquidos, emitiam títulos para captação de recursos no mercado de capitais através do BNDES. Tudo combinado com os terroristas. Então o dinheiro do terrorismo entrava para o BNDES através dessa via. E dali ele formava as grandes empresas multinacionais terroristas dentro do Brasil. Isso aí intrigava os economistas lá de fora, principalmente os economistas da área de inteligência. Ficava intrigado como o Brasil, de repente, dá um salto de riqueza econômica que a ciência não explica e nem o país tem porte para isso. De repente, nós aqui com as maiores empresas de construção, de engenharia do planeta, de repente com uma multinacional de carne tomando conta do planeta inteirinho, o grupo JBS comprou a Swift e a Bourbon americana, pagou tudo à vista. Isso aí começou a intrigar. E é através da intriga que o serviço de inteligência penetra as entranhas das grandes organizações terroristas e diabólicas da civilização. Então foi fácil. Um simples diagnóstico clínico da civilização brasileira. Desde 1500 até o ano que nós fizemos isso, revelou imediatamente. A economia brasileira praticamente não existia mais, mas existiam empresas extraordinariamente poderosas aqui, como foi o caso da Odebrecht, o caso da OAS, e todo esse aglomerado que eu sempre coloco ali, eles formam o quarto grupo na organização terrorista do Foro de São Paulo que sustenta o terrorismo dentro do Brasil. Aí, esse dinheiro que vinha do terrorismo ia para o BNDES, e o BNDES, então, através desse conglomerado de empresas terroristas também, ele supria os 23 países componentes do que eles queriam que fosse o Estado Islâmico, o início do Estado Islâmico, porque o interesse deles era dominar o mundo inteiro. E aí, através do BNDES, o Lula agenciava os seus comparsas lá fora
E foi onde surgiram as grandes obras ali, como o Porto de Mariel, que o Porto de Mariel era um porto de exportação, nada, e receber importações de coisa nenhuma, porque não tinha, a ilha não tinha como importar nada, não tinha economia para importar nada. E não tinha economia para exportar nada, mas era o maior porto do mundo. Aquilo também intrigou. Por quê? Porque ali os terroristas tinham planejado descer o aporte do terrorismo planetário. Então eles chegavam ali com as grandes embarcações de armas, suprimentos. Cuba ia ser então o armazém da guerra terrorista que eles imaginavam no planeta. E a partir disso, quando começamos a desmontagem de tudo isso na área internacional ali, foi resumindo, até que resumiu a intervenção aqui no Brasil para nós completarmos o processo, para nós fechar a coisa. Aí fechamos com o perigo das armas químicas. E o terrorismo tinha todas as grandes razões para nos encher de armas químicas aqui. A primeira, do dinheiro deles que está aqui dentro. Não empregado no Brasil, a não ser a parte que eles empregaram através do FCO, no agronegócio, visando, através desses financiamentos, se apoderarem do agronegócio. O resto estava todo nos 23 países componentes da organização. E aí isso preocupava. Nós iniciamos não sabendo certo onde estavam os laboratórios de armas químicas. Nós sabíamos que eles estavam fazendo isso. Tínhamos pistas, mas não sabíamos aonde. A pista mais, aliás, o alvo mais lógico era o Irã, mas no Irã também não havia indício concreto que levasse a um levantamento disso. Mas a insistência científica desse profissionalismo levou à localização dos laboratórios de produção dessa arma. A pior das armas que o gênio maligno do ser humano poderia ter inventado. E então foi localizado na Síria. Às vezes até nas minhas prosas aqui, eu acredito que não conseguia disfarçar um certo nervosismo, porque eu sou muito linguarudo, eu não guardo segredo. Eu gosto de contar tudo. E essa parte da intervenção não podia contar. Mesmo a pressão que sofria, as críticas, e tudo com muita razão. O povo acredita na gente, quer então que a gente satisfaça os anseios, as necessidades que levaram eles a acreditar. E resumia-se tudo em conversa, porque o que o povo precisava ver era eu lá no Palácio do Planalto, colocando em prática o que eu digo. E aquilo não acontecia e tal. Porque é evidente que uma ação militar dessas demanda um porte tecnológico, militar, que o Brasil não tem. E nenhum país do mundo tem sozinho. É tanto que o ataque que foi feito pelos Estados Unidos, a França e a Inglaterra. E foi muito bem sucedido. Extraordinariamente bem sucedido. Porque é claro que se teve também a cooperação
poderia-se dizer, do próprio inimigo. Então, debelar a preocupação com armas químicas, não vão entrar mais armas químicas no Brasil porque foram exterminados os laboratórios que produzem e temos alguns indícios de armas químicas em outros 2 locais do planeta, mas são indícios, e indícios muito frágeis, e mesmo que houvesse uma produção, não sairia das fronteiras desses próprios locais. Então hoje nós no Brasil, a intervenção do Brasil está totalmente livre do terrorismo com armas químicas. E o restante, então, com armas convencionais, essa besteiragem, tudo que os terroristas fazem pelo mundo, a gente tem controle de tudo isso aí. E vai saber lidar com isso. Então, é sobre esse assunto que este documento aqui vai para a imprensa amanhã, com essa primeira nota da Presidência da República que começou no dia 29 de dezembro de 2017, com um imortal da Academia Municipalista de Letras do Brasil, que é uma apêndice da Academia Brasileira de Letras, onde 15 membros, meus confrados, são também da Academia Brasileira de Letras. A fotografia que eu uso no Face é homenageando os meus confrados lá com o fardão acadêmico. Então, sucedendo Luiz Inácio Lula da Silva na sua dimensão de analfabetismo, de Dilma Rousseff e Temer, estou eu, imortal agora, que tenho obrigação, então, de não envergonhar os meus confrades e, principalmente, não envergonhar as docências do meu país, a classe pedagógica, os escritores, os comunicadores, a nossa população da cultura. Então, é um peso muito grande. Vocês não imaginam o quanto isso me preocupa. Mas, por outro lado, tem um lado bom da coisa. Que quando a gente chega ao cume dos destaques aqui, a gente descobre aquilo que Sócrates descobriu. Descobri que eu nada sei. E se eu nada sei, também não sou ninguém. A gente descobre isso no final da subida, no cume do edifício social. E isso é bom demais porque aí faz eu, como chefe de Estado, tá prosendo aqui do jeito que eu estou. Sem nenhum problema de aparato físico, de estamparia de fachada, porque todos nós, quando chegamos ao grau de imortais, a gente olha assim o terninho e a gravata e dá aquela impressão assim de caixão. Não tem ninguém de nós que não fosse num velório ainda. E a gente vê ali o ente querido ali com a gravatinha, aquele paletózinho. Isso dá uma coisa ruim na gente, principalmente em mim. Então eu prefiro mais estar assim com a camisinha aqui, o jeitinho do nosso agricultor lá. Das minhas origens, eu nasci em fazenda. Eu nasci brincando na terra, cultivando a terra e vivendo na terra. Então eu prefiro essas minhas origens assim, do que aquela coisinha ali que me dá aquela impressão assim de esquife. Então amanhã essa nota vai ir para a imprensa e aí eu escolhi. Sempre tem de ir num envelopinho e tal. Aí eu escolhi o envelopinho que vai estar aqui
é a revista Verde Oliva, do Exército, onde aqui na capa está a trajetória da mulher brasileira no Exército brasileiro. Eu acho bonito demais. Principalmente porque, depois da igreja, para mim a coisa mais bonita e mais santa são os quartéis. É a vida militar. É essa batina aí. Veja, as nossas mulheres, isso aí são tudo mulheres, não são homens. Vejam que lindas. Verdadeiras deusas. E todas de arma em punho. Não são bandidas. São guardiãs da pátria. Então, esta revista aqui é que vai portar a primeira nota do povo no exercício direto do poder. Porque o governo, como eu já tenho dito aqui, não é os militares no poder. Porque dentro da civilização brasileira, os militares não tutelam mais a nação. Agora é uma democracia constitucional, forense, meritória. Não tem mais espaço para ditaduras, para regimes de força, para os militares na ação direta do poder. Os militares agora no Brasil, eles são força, como o nome diz, Forças Armadas. E aí está as nossas mulheres fortes com as armas em punho. Isso aí são as Forças Armadas. Elas estão para o Brasil, para a nação, como o revólver está para a pessoa em sua cintura. A pessoa precisa puxar o revólver, acionar o gatilho para se defender com ele. Se ela não fizer isso, ela apanha ou mora com o revólver na cintura. Na civilização brasileira, as Forças Armadas são isso. Agora, elas estão convocadas e estão em ação de campo. Eu, com muita humildade diante dos meus comandantes e um orgulho de brasilidade extraordinária, dizendo à nação, mais uma vez, as nossas Forças Armadas se sobressaem ao militarismo do mundo na sua origem em 1648, dia 19 de abril, no Monte Guararapes, quando a nação brasileira nasceu e nela nasceram as Forças Armadas, com os grandes generais embrionários da hierarquia militar, Henrique Dias, Felipe Camarão, e os outros. E desde esse dia até hoje, nossas Forças Armadas não decepcionaram Deus, porque elas se mantêm dentro daquilo que a gente aprende na doutrina cristã que produziu a civilização brasileira. O soldado não porta arma para bonito, mas porque é ministro de Deus, para conter os maus em benefício dos bons. Ou seja, ele porta Deus em justiça, no zelo pelo desenvolvimento evolutivo da espécie humana, no propósito de Deus de povoamento da eternidade. De tudo o que a vida me propiciou, o que eu levarei para a eternidade é a lembrança de que neste momento sou comandante supremo e autoridade suprema das Forças Armadas Brasileiras, minha pátria. Não podia, então,
deixar de colocar a imprensa, porque não existe, pode ir para o Brasil inteiro, eu conheço isso aí. Vão para todas as redações de jornais, em todas as televisões, em todas as rádios. Vocês não encontram esta revista. E o Exército edita ela. E é muito boa. Deveria estar nas universidades, deveria estar nas escolas, deveria estar em toda parte. Tanto pela qualidade do ensinamento, do conhecimento que está aqui dentro, do espírito de brasilidade, da vocação profissional. Enfim, de tudo o que torna um ser humano respeitado, admirado e modelar para o resto da nação. Mas a gente só pega dentro dos quartéis. Por quê? Porque esta revista também, como os docentes que estão fora do Brasil, ou que estão no Senadinho lá em Cuiabá, ou que estão na Rua das Flores lá em Curitiba, ou em todos os lugares aonde os nossos docentes se reúnem como cemitérios de elefante, porque não tem espaço na sociedade que o Lula produziu. Também esta revista, evidente que não teria espaço dentro das redações de jornais, dentro das redações dos telejornais, enfim, da área de comunicação do Brasil. Porque nós não teríamos um país burro, medíocre, tão desinformado como nós temos, se nós não tivéssemos essa imprensa que nós temos aí. Imprensa alienada ao comunismo, quando o comunismo não existe mais no mundo. Só restou aqui no Brasil, em Cuba, na Venezuela, na Bolívia. Nem na Coreia do Norte o comunismo existe mais. Lá existe uma ditadura inspirada no comunismo. Nem na China não existe mais. Lá existe também um socialismo chinês que veio do comunismo. Mas aqui no Brasil, em 2003, o Foro de São Paulo, através de Luiz Inácio Lula da Silva, instalou o golpe de Estado terrorista, implantando o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos. E agora ele está preso lá por ladrão do país, ladrão pé de chinelo. E querendo que o país acredite que essa prisão de ladrão se confunde com prisão política. Na cabeça deles, roubar o país é fazer política. E na cabeça deles isso é verdade, porque eles não fizeram outra coisa nesses 15 anos que assumiram o poder, a não ser roubar o país. Aliás, no roubo do país, no massacre da nação e na destruição da pátria, eles estabeleceram a estratégia de comunização do Brasil. Comunizar o Brasil. E essa é a baderna que eles instalaram no Brasil agora, nesses dias de Lula na cadeia. Evidente, então, que os nossos docentes estejam no banco da praça ou lecionando lá fora. Mas isso por poucos dias, porque eu já estou chamando eles de volta. Dentro de poucos dias vai ser criada uma comissão para levantar todas as docências no Brasil. A faculdade que não tiver corpo docente vai ser sumariamente fechada.
A universidade que não tiver bases de ensino universitário, laboratórios, bibliotecas, centros científicos e corpo docente serão fechados. Acabou o emburrecimento do Brasil. Porque é preferível a pessoa sem estudo, mas ser rica, poderosa e influente, porque é um trabalhador da terra, enche o mundo de alimentos, de carne e de tudo que é riqueza que o homem que trabalha a terra pode produzir, até sem leitura. Meu pai apenas sabia ler. E a gente não sabia para que servia o dinheiro. Na prática, ele servia para os ratos fazerem ninho, porque o papai guardava no cano das botas, pendurada nos esteiros do casarão, e os ratos entravam ali, picavam o dinheiro e procriavam ali dentro. E eu virei doutor porque o papai dizia que era um pirralho, pesava menos do que o laço, não podia lidar com um boi. E aí me internou nas escolas de judeu. E aí eles me viciaram em livro, em leitura e tal, e eu acabei me envolvendo com isso. E hoje estou aqui, imortal das letras, com a responsabilidade de recuperar as cátedras brasileiras, de recuperar os doutores no Brasil, de recuperar os magistrados da Corte Suprema, de acabar com os bandidos escondidos atrás da toga, dos vagabundos que se impõem pela intimidação na mercadejação forense de sentenças. Então, vou aproveitar essa mesma prosa para colocar mais uma novidadezinha do que o povo no poder vai fazer dentro de pouquinhos dias aqui. Vamos acabar com Serasa, com SPC e com toda essa violência de burrice que tomou conta do nosso país. Não por autoritarismo, mas porque a nossa Constituição estabelece a dignidade da pessoa humana como valor supremo do existir racional. E essas coisas extinguem ou ferem esse dogma da nossa civilização. Nós vamos aprender a olhar para o nosso ser humano, o nosso concidadão, o nosso vizinho, com a respeitabilidade que ele, como filho ou como filha de Deus, merece de um diante do outro. Nós vamos nos considerar pela hombridade, pela honradez e pelo caráter. Porque a hombridade vem em primeiro lugar e também é dogma da Constituição. Artigo 1º, inciso 3º, o artigo 144. Inciso 1º, que estabelece a pessoa como o primeiro agente da sua própria segurança e da segurança pública e da segurança nacional. Isso pressupõe pessoa armada, porque se a pessoa não estiver com uma arma, a legítima defesa resulta sem sentido. Então esse estatuto do desarmamento também vai ir para o lixo
ele é inconstitucional. Toda essa balbúrdia, toda essa diarreia, todo esse estrume de leis que essa bandidagem analfabeta terrorista inventou durante esses anos no poder, contra a Constituição, porque eles não tinham nem aprovado a Constituição, não promulgaram a Constituição. Então é evidente que no poder eles fariam o que fizeram. Encheu o Brasil de leis, essa diarreia de leis, que nenhum juiz consegue mais aplicar uma sentença, porque não tem como dar uma sentença hoje no Brasil. Era justamente para acabar com a Constituição, para fazer do país uma terra sem leis, para que a bandidagem terrorista no poder dominasse. Pelos bandidos escondidos atrás de mandatos inventando leis, para bandidos escondidos atrás da toga, manter o terrorismo acordado como sistema de poder e a corrupção e o roubo partilhado como forma de governo. Mas a Constituição persistiu, porque o povo reagiu tardiamente, mas reagiu e conseguiu no dia 29 de dezembro de 2017 recuperar o Estado democrático de direito, que por consequência identificou o Estado paralelo terrorista de bandidos com o bandido terrorista ladrão do país Michel Miguel Elias Temer Lulia de chefe. Hoje eu dei o último recado para ele, dizendo que quero o Palácio do Planalto desocupado, porque agora eu já não posso mais estar exercendo a presidência da República com a minha pessoa. Eu tenho de me complementar com os próprios públicos que a Constituição institui para isso. E então eu tenho de começar a despachar no Palácio do Planalto. E eu não sou nenhum anjo, como às vezes dizem. Se os meus chefes me permitissem publicar o meu currículo profissional, eu, se fosse anjo, eu estaria mais para Miguel, Rafael, enfim, aqueles que as Escrituras dizem que são os cumpridores dos mandados de Deus, quando ele se irrita. Eu tenho os meus acessos, às vezes, dentro do meu profissionalismo, e quando dá esses acessos assim, quando o inimigo excede a minha paciência, eu costumo não olhar para trás e nem lembrar do momento pelo qual passei. E isso eu mandei hoje dizer para o bandido Michel Temer, que eu já estou impaciente. Eu posso a qualquer momento adentrar o Palácio do Planalto. E se acontecer isso com ele lá dentro, não tenham dúvida, ele sairá bastante machucado. Porque ele sairá de lá, de qualquer jeito. É os meus acessos profissionais. A área militar conhece muito bem isso. Hoje foi esse aviso. Esse aviso para mim poder convidar a nação agora. Todo mundo quer demais ver eu subir a rampa. Isso a mim me inspirou então. A subida da rampa. Isso vai ser oficializado como um ato da civilização brasileira para ser comemorado.
pelo menos durante os 5 anos em que eu tiver na interventoria da Presidência da República, instalando o Brasil no canteiro de obras de construção da pátria pelo Projeto Amazônia. Soberania, poder e riqueza pelo caminho da roça. Todos os dias, às 8 horas da manhã, vai ser uma espécie de cerimonial de oferta de consciência para Deus. Eu, como primeiro peão da nação, às 8 horas da manhã, a partir do dia 26 de abril deste ano, estarei sempre subindo a rampa do Palácio do Planalto para iniciar o trabalho de segunda a sexta-feira. E nesse mesmo horário, a peãozada do Brasil inteiro estarão também adentrando os seus ambientes de trabalho. E peão não é apenas aquele que obedece ordem, mas o primeiro peão na escala do trabalho é aquele que dá ordens. Então, é evidente que, a partir do dia 26 deste mês, o Brasil estará em todos os seus quadrantes, subindo comigo a rampa da alvorada do trabalho da civilização brasileira, o nosso culto a Deus. Porque não fomos nós militares que administramos a intervenção para acontecer esse final de novela no mês de abril. Não. O procedimento, o emaranhado da coisa a ser vencido, chegou até aqui. Terminou aqui. E terminou praticamente no dia em que Frei Henrique de Coimbra, 26 de abril de 1500, ofereceu a terra de Santa Cruz descoberta em posse para Deus. Um ato bonito demais da nossa história, que as nossas crianças vão começar a aprender ele agora. Eu aprendi isso, mas depois os comunistas acharam que não podiam mais ensinar isso. De fato, não podiam, porque eles querem criar uma nação sem pátria. E aí nós não podíamos saber nada da pátria. Mas vai voltar agora. Dia 26 de abril de 1500, 4 dias depois dos portugueses descobridores terem chegado aqui, terem se confraternizado com os moradores da terra durante esses dias, aí resolveram oferecer a terra em posse para Deus, em nome do rei de Portugal. Bem do jeitinho que a gente pensa que Deus se alegrou. Aquela população nativa, que eles chamaram de índios, porque eles pensavam que estavam nas Índias ou algum lugar próximo de lá, cortaram as madeiras, ajudaram a fazer o altar, ajudaram a fazer a cruz, e a cruz que feriu a terra virgem foi a escritura de posse dela para Deus. Aí, como 1000 anos para Deus é como um dia para nós, durante 12h e 18 minutos, ele esperou que os descobridores, pela miscigenação iniciada aqui, com aquele povo divino que eles encontraram,
se expandisse nesse tamanho de miscigenação que fez a raça brasileira sem raça, e dela Deus gerou o seu povo brasileiro de Deus, que agora parece que ele convocou para o canteiro de obras da civilização nova que ele está oferecendo ao mundo. Então, a partir do dia 26 de abril, e para essa data, a nação inteirinha está convidada para Brasília. Vai ser um ato, uma festa bonita, reinstalando o dia 26 de abril de 1500. A doutrina cristã que produziu a civilização brasileira e que alicerça a Constituição da República estará sendo restaurada em todas as denominações de fé que a cultivam. Dentro dessa cerimônia, que o povo vai me ver, ou vai se ver a si mesmo no seu primeiro peão, subindo a rampa do Palácio do Planalto para iniciar o trabalho no canteiro de obras da civilização espiritualista religiosa brasileira, criada pela doutrina cristã e que regerá a nossa espiritualidade, a nossa intelectualidade, a nossa política e o nosso jeito carnavalesco de ser pelos séculos afora. Porque agora o retorno do ideário da Revolução 64 estabelece um prazo de 100 anos para a construção e a consolidação desse projeto de Brasil. E a notícia que eu tinha para transmitir agora, desculpem o alongamento da prosa, mas como eu falei, tenho língua solta. Papai chamava de língua de trapo e dizia que o que encantava eu ter a língua de trapo era eu ser repentista, trovador, desde 6 anos de idade. Então, me desculpe essa língua ser tão sensível ao ar que o mecanismo da fala absorve e transmite ou transforma na comunicação. Deus abençoe vocês e fiquem certos de que eu amo demais todos vocês. Muito obrigado.